Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que tem uma simplicidade que, assim, quase desarma. É o romance espiritual Cuidar do Jardim, de Aloísio Fontes. Sim, E a espinha dorsal da história toda é uma metáfora muito poderosa, inspirada naquela frase famosa do Mário Quintana, né? aquela das borboletas. Exato. O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim para que elas venham até você. Uhum, E a premissa nos apresenta Clara, uma personagem que é quase um retrato daquele sentimento de vazio que muita gente já sentiu na vida moderna. totalmente. Ela vive no piloto automático, sentindo o que o livro descreve de uma forma muito poética como uma ausência de si mesma. Nosso objetivo aqui, então, é desvendar os passos dessa transformação. Entender como essa metáfora do jardim deixa de ser só uma ideia bonita e vira um mapa prático, sabe? Sim. E o que eu acho fascinante na obra é justamente isso. Ela usa uma narrativa super cotidiana para tocar em temas muito profundos. Como a lei da atração, por exemplo. Exato, mas uma lei da atração espiritual, não materialista. A importância do silêncio, de escutar, e até como a dor pode ser um caminho para a cura, por mais estranho que pareça. E um ponto importante desde o início: a jornada da Clara não é uma mudança externa radical. Certo. Ela não vende tudo e vai morar nas montanhas. É uma reorganização interna, sutil, que aos poucos, como uma onda, transforma o mundo ao redor dela. Gosto dessa ideia de revolução silenciosa. E ela começa, claro, no ponto zero. O jardim abandonado. Pois é, O livro descreve a vida inicial da Clara em tons neutros, quase desbotados. Um trabalho que ela faz bem, mas sem alma. Um relacionamento que se arrasta por mensagens curtas. sim, é aquela ausência de afeto. E tem essa imagem física que é muito precisa. Um canteiro abandonado no quintal, que ela sempre promete cuidar, mas nunca cuida. Que é o espelho do estado interior dela, né? Exatamente. O livro sugere que isso é um processo lento, um acúmulo de pequenas negligências. É um ótimo ponto. O livro sugere que sim, não é um único evento. É o resultado de viver como a mãe da Clara diz numa passagem. Tanto pro lado de fora, que a gente esquece de olhar para dentro. Uhum. O jardim ali simboliza nosso mundo interior. Emoções, sonhos, autocuidado. E o de Clara estava com a terra seca, porque toda a energia dela, toda a água, ia para manter as aparências, para cumprir expectativas. Ela estava cuidando das folhas, mas a raiz já estava seca. Exatamente, a raiz já tinha secado há muito tempo. E essa desconexão chega a um ponto que não dá mais para ignorar. O primeiro chamado de atenção vem de uma conversa com a mãe. Sim, que é um momento chave. A mãe lembra da frase do Quintana e diz algo que para mim ecoa fundo. Quando a gente não escuta a alma, ela começa a gritar em forma de cansaço, tristeza, confusão. Essa é a primeira semente de consciência, né? Com certeza. É o diagnóstico. A mãe dela basicamente diz: olha, isso que você está sentindo não é o problema, é um sintoma. O problema real é a desconexão. Faz sentido. E muita gente vive assim, preenchendo o vazio com mais trabalho, mais distrações, mais barulho, quando o que a alma pede é o contrário, é silêncio e atenção. Só que, muitas vezes, só uma conversa não tira a gente da inércia, né? A vida precisa dar um empurrão mais forte. Pois é, E aí, o livro introduz o que chama de tempestade na alma. O ponto de virada é o término do relacionamento dela. E não é um drama, uma briga, é uma constatação fria, quase burocrática, que a desperta para o vazio que já existia ali. O livro mostra essa dor como um catalisador. exato. Tem uma frase num dos livros que a Clara encontra depois que diz: a dor é um portão, não um destino. A tempestade não é uma punição, É uma preparação. é uma preparação do solo. Pensa na terra seca e compactada do jardim dela. Uma chuvinha leve não ia fazer nada. Não ia penetrar. Não ia. Precisa de uma tempestade para quebrar essa crosta dura da rotina, da negação. É doloroso, claro, mas é o que permite que a água finalmente chegue às raízes. E é impressionante como, a partir dessa dor e desse silêncio forçado, as coisas começam a acontecer. O livro ganha um tom quase místico. É a parte das sincronicidades, né? Sim. As primeiras borboletas simbólicas. Primeiro, um sonho com uma mulher de cabelos brancos num campo florido. Depois ela entra numa livraria,
E o primeiro livro que ela vê se chama A Alma Também Floresce. E tem a mensagem da amiga também. Sim, uma amiga que não via há meses. Manda uma mensagem do nada. Sonhei com você num jardim lindo. O que o livro quer dizer com isso? É a intuição ficando mais afiada. Eu vejo como as duas coisas. No universo da obra, quando a pessoa silencia o ruído de fora e se volta para dentro, ela meio que ajusta a sintonia. Como num rádio? Isso, como no rádio. Antes era só estática. Agora, no silêncio, ela começa a captar a melodia sutil que sempre esteve lá. Esses sinais são a vida ou o universo dizendo: você está no caminho certo, continua. Entendi. A alma falando em forma de coincidência. Exato! Ela não ganhou um superpoder, ela só reaprendeu a escutar uma linguagem que ela era surda demais para ouvir. Ok, então a tempestade limpou o terreno, os primeiros sinais apareceram, mas um jardim não se cuida sozinho. O próximo passo que o livro aborda é um passo ativo, e talvez o mais difícil, a poda. Sim, a poda. O que exatamente a Clara precisa podar para o jardim dela começar a crescer? A poda é basicamente o processo de dizer não. É remover conscientemente o que drena a energia vital. E o livro é bem prático nisso. O primeiro exemplo é a amizade com a Helena, uma amiga cuja dinâmica se baseava em julgamento e em sarcasmo. E ela não briga, né? Não. Ela não discute, ela simplesmente se afasta com o amor, entendendo que aquela energia não a nutria mais. Ela poda o galho seco. Mas essa atitude de podar relacionamentos pode soar um pouco fria ou até egoísta para algumas pessoas. Como o livro trata isso? E aqui está a grande virada de chave que o livro propõe. Impor limites não é um ato de agressão, é um ato de jardinagem da própria alma. Gostei disso, jardinagem da alma. A ideia é que você não está atacando o outro, está garantindo que sua própria planta tenha luz para florescer. Podar não é destruir, é direcionar os nutrientes para onde importa. Certo. E ela também poda ambientes. Se afasta de lugares sociais barulhentos onde ela percebe que já não cabia mais. E a poda mais forte é o não que ela diz com firmeza e amor próprio a um ex que reaparece. O livro diz que ela chega a listar num caderno coisas a podar, como a culpa por dizer não e o hábito de agradar para ser aceita. É uma libertação muito consciente. É um processo ativo, de fato. E conforme essa poda acontece, algo sutil começa a mudar. Não é algo que a Clara faz, mas algo que ela começa a ser. Uhum. O livro descreve isso de um jeito lindo, como o perfume da paz. A presença dela começa a impactar os outros. Tem aquela cena em que a colega de trabalho diz: tem um silêncio em você que acalma o lugar. Sim, essa cena é muito forte. Como essa paz interior se torna tão palpável externamente? Porque a paz dela não é algo que ela anuncia, é algo que ela emana. É o resultado natural de um jardim bem cuidado, né? Um jardim saudável não precisa gritar que é saudável. Ele exala perfume, atrai vida. Faz sentido. A paz da Clara é a ausência de conflito interno. Como ela não está mais em guerra consigo mesma, essa tranquilidade transborda. A colega não elogia uma ação dela, mas um estado de ser. E é interessante como esse florescimento a leva quase por inércia para o serviço. Não parece uma busca desesperada por um propósito, como a gente vê tanto hoje em dia. De forma alguma. E essa é outra grande lição do livro. O propósito não é algo que se encontra lá fora como um tesouro. Ele se revela. Ele se revela a partir de quem você se torna. A jornada da Clara mostra que a cura pessoal, quando é autêntica, transborda e vira cura para os outros. Ela se voluntaria para ser ouvinte num grupo de apoio, depois é convidada para um projeto com jovens, e a ferramenta dela é a mesma: oferecer uma escuta serena e sua presença inteira. Que no mundo tão barulhento é um serviço enorme. Talvez o maior. O propósito dela não era uma meta, foi a consequência natural do seu próprio florescer. Então, com o jardim limpo, podado, nutrido e exalando perfume, a gente chega ao clímax da metáfora: as borboletas. Elas finalmente chegam. Mas o livro faz questão de mostrar que elas não são o que se esperava, ou pelo menos não só o que se esperava. Como isso acontece? A primeira borboleta, a mais óbvia, é um novo amor. Ela conhece o Miguel
E a palavra que o livro usa para descrever o encontro deles é reconhecimento, não carência. Ah, isso é fundamental. Muito. O relacionamento anterior era baseado em duas metades, tentando preencher o vazio uma da outra. A relação com Miguel é sobre dois inteiros compartilhando seus jardins já floridos. Eles cultivam a relação com calma. Com calma, sem a pressa e a ansiedade que vem do medo da solidão. É a diferença entre procurar alguém para te salvar e encontrar alguém para compartilhar a vida que você já salvou. É uma distinção poderosa. E as outras borboletas? Não se limita ao amor romântico, imagino. Não mesmo. E isso é o que torna a mensagem tão universal. Outra borboleta é o convite para o projeto social com jovens, que se firma e vira algo central na vida dela. A história dela vira solo fértil. Exato. As borboletas são também as amizades que se aprofundam, as oportunidades que surgem, a paz que se torna uma companhia constante. E a cena final do livro amarra tudo isso de um jeito. A cena do bilhete é de arrepiar. Sem dúvida. Ela está sentada numa praça, só existindo em paz, e uma criança desconhecida se aproxima e entrega um bilhetinho amassado. Que diz: as borboletas vêm mesmo, mas só quando a gente para de correr. É o universo dando um último aceno, uma confirmação poética de todo o processo dela. O ciclo se fecha. A frase que a mãe disse no início, que era só um conceito, agora é a realidade dela. Uau! Olhando para a jornada toda, fica claro que o que a gente busca seja amor, propósito, paz não é uma conquista, mas uma consequência. Exato. A história da Clara é um convite para essa mudança de paradigma, de parar de correr atrás para começar a cultivar. É um lembrete de que a transformação mais profunda e silenciosa acontece de dentro para fora. Perfeitamente colocado. Ao cuidar do jardim interior, limpando o solo, podando o que não serve, nutrindo a nossa verdade, a vibração pessoal muda. E essa nova vibração atrai naturalmente o que está em sintonia com ela. Cuidar do jardim é, no fundo, uma metáfora sobre paciência, fé no processo e a coragem de olhar para dentro. Ensina que a paz não é um destino a ser alcançado. É a própria forma de caminhar. É a própria forma de caminhar. E com essa reflexão, a gente deixa uma provocação final. Se o nosso mundo interior é um jardim, qual seria a primeira semente que precisa de atenção neste momento? E qual erva daninha talvez precise ser podada com coragem para que essa semente tenha finalmente espaço para crescer?